aqui, ó, eu tô a 3.600. Região belíssima, tá? Como eu falei, saindo de Tilcara, eu tô a 120 km de Laquiaca, que é a fronteira que eu quero acessar. Meio grau agora, eu ia falar que tá 1 grau, meio grau. Vai dar 0 grau. E eu tô com aquecimento de manopla no talo. Ah, Ruba, coisa de coxinha, bebê, mimimi. Cara, eu quero viajar assim, ó. Tem gente que faz isso aí? Tem, pra caramba. Se eu posso me proporcionar isso, beleza, vamos que vamos. A banda de galera, pessoal chato, meu. Cada um faz o que quiser. -2. -2. Pô, vem cá, eu achei que eu ia pegar assim 2, 3. Eu achei que ia pegar um pouco. Mas ó, -2, -1. Não sei se vocês estão vendo ali, dá pra ver no painel? -1, floquinho tá ali. Lembra do floquinho? Avisando que, lógico, se tivesse tempo mais fechado, podia estar nevando. Mas vocês estão vendo que as montanhas não tem, porque a gente está em novembro, não é período frio, né? Mas é isso aí. Sensação térmica, assim, eu tô com aquilo. Vamos lá. Falando de roupa de frio, que eu coloquei nos destaques lá do projeto Tunupa, tá? Lá tá o que eu tô levando, tá? Eu tô com uma segunda pele normalzinha, tranquila. Hoje eu coloquei uma segunda pele nível 2 da X11 que eu comprei. Estou com aquela segunda pele no nível que ela tem uma altíssima tecnologia. Ela é fina, mas ela tem tecnologia para neve. Vocês estão vendo isso aqui, que lindo? Meu Deus do céu. E aí eu tô também com o forro da jaqueta. Aquecimento de manopla no 2. Porque, vai lá no vídeo, periferia que é o problema, tá? Começa a gelar a mão, gela tudo, o corpo. Não é o caso, aqui tá sol, tem sol. Assim, você cair da tarde e tal, você começa a gelar o corpo. Aí você pode entrar num período crítico, que é o lance da hipotermia. Vai lá no vídeo, lá tem tudo. Ah, você é médico? Não, fui ler, estudar, conversar. Tem um amigo que é cirurgião. Ué, o mundo tá aí. Tem um monte de lugar que você pode acessar informação. Lógico, usar essa informação de forma correta, né? Não tô falando de fake news, essas merda, um monte de coisa burra que tá aí na internet. Bom, eu fico conversando com vocês, vocês vão apreciando aí, pô. Só vai motivando, não vai não? Bora, se prepara e venha. E aqui tô do lado argentino de Laquiaca e vou passar a fronteira agora pra Bolívia. Vamos ver como é que é o lance. Então 11h14 da manhã. Tô em Laquiaca, dentro da Bolívia. Então é o seguinte, fronteira complicadíssima, tá? Não de segurança, as coisas, mas assim, é que eu falo, a saída de um país e a entrada, eles ficam jogando um pro outro, é cheio de container, eles mesmos, vocês não sabem que documento carimbar. Então uma coisa eu vou falar pra vocês, é aquilo, volto a falar. Cada aduana, mesmo sendo do mesmo país, tem a tocada da chefia deles. Eles fazem uma de um jeito, outra do outro. Sabe aquele formulário 249 que eu fiz na internet? Não serviu pra nada. O cara fez um outro, colocou todos os dados, pegou os dados do documento da moto,
Entrei com a carteira de identidade. Qual que é a diferença que pediram, solicitaram aqui? A única coisa diferente, aquele certificado das vacinas de Covid, que é emitido pelo Ministério da Saúde aí. Pediu e só isso. Só que assim, você toma canseira, uma canseira violenta, e é isso. Dentro da Bolívia, vamos pra Uyuni, já muda muita coisa. Isso que é interessante. Tem um cara aí que falou na internet que conhecer verdadeiramente um lugar é quando você chega aos poucos nele. E esse cara sou eu, e é a mais pura verdade. Valeu! Muito boa tarde, Report 7, dia 7. Aquela cidade que vocês estão vendo ali na frente é Uyuni. Objetivo do dia agora é o seguinte, deixa eu diminuir a velocidade. Deu 586,5. Era pra dar 370, né? Pô, eu bobeei, entrei na 14 e fui vendo a paisagem, filmando. Pô, andei uns 70 km na ruta errada. Esqueci de pegar uma entrada da 21, aí tive que voltar tudo. Olha só, por sorte, não tem abastecimento, tá? Só que é o seguinte, aquela minha teoria não, que se concretizou, fiz cálculo, tal, que o pessoal falava que as motos faziam mais quilometragem com litro de gasolina na Argentina porque era melhor a gasolina. Tem nada a ver, é porque você roda na altitude. Por sorte a GS fez 24 quilômetros. Ela tá dando mais de, quer ver? Esse trecho vai dar... Ela poderia rodar uns 440 quilômetros com um tanque que não ia dar problema. Bom, se não desse esse consumo, eu ia ter que usar meu galãozinho aqui atrás. E te digo mais, talvez não iria chegar. E aí o bicho ia pegar. Ia ter que dar um jeito com algum carro, pedir pra ônibus, alguma coisa. Mas deu tudo certo, chegando em Uyuni. Agora uns 2 diazinhos aí pelo menos de descanso. Tô precisando dar um rolê pelo Salar, que era o objetivo da Tunupa 2022. Valeu. Não sei quando que eu vou colocar esses vídeos aqui, porque não deu mais pra ficar editando. Era muita loucura, muita coisa pra ver. E eu tô sozinho, né? Vocês me perdoam dessa vez, acredito. Valeu, até a próxima.